Será que você já está vivendo o seu propósito de vida? Se você sente que você tem um propósito, que você está aqui por algo maior, por que você ainda se sente travada? Por que você ainda não está vivendo o seu propósito de vida? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje na nossa live. E eu quero pedir para você enviar essa live, clica nesse aviãozinho aí e envia essa live para mais pessoas, para que elas possam também compreender o que está travando a vida delas, o que está impedindo com que elas vivam uma vida com mais sentido, com mais propósito, né? Eu sei que tem muitas mulheres que elas são super competentes, elas são super capazes, né? Tem muitas habilidades, muitos potenciais, elas sabem que lá no fundo elas estão aqui neste mundo por algo maior, né? Por um propósito maior. Mas ainda assim elas não estão vivendo esse propósito, esse algo, né, que elas vieram para viver. Porque muitas vezes existem várias travas. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu quero pedir para que vocês vão colocando aí à medida que eu for falando, vão colocando aí se está fazendo sentido para vocês, se vocês vão identificando. Clica nesse coraçãozinho aí para que mais mulheres venham compreender o que está as travando, né? Então, para a gente explorar um pouquinho esse assunto, para você que está chegando, talvez você ainda não me conheça, eu sou a Maria Paiva, eu sou psicanalista, arteterapeuta e mentora comportamental, principalmente de mulheres, né? O maior público que eu atendo são mulheres. Eu tenho percebido ao longo, né, de vários anos de atendimento, tanto terapêutico quanto de mentorias, sobre essa questão de que muitas mulheres, ela sente que ela tem um sonho, que ela tem algo, né, que ela tem uma mensagem para compartilhar com o mundo, né? Se você é cristã, você sabe que nós estamos aqui por um propósito maior, né? Existe um propósito de estarmos aqui. Se você não é cristã, não tem problema, porque mesmo não sendo cristã, você sabe que você não está aqui aleatoriamente, que existe uma razão de você estar aqui e que você pode compartilhar algo de bom com o mundo para gerar transformação na vida de outras pessoas. Então eu vejo que tem muitas mulheres com grandes potenciais, né, com grandes habilidades, mas que elas permanecem travadas. E para começar eu quero trazer dois pontos aqui que muitas mulheres estão vivendo nesse lugar e dessa forma. O pior lugar para se viver, para se estar, é na zona de conforto. Mesmo que seja desconfortável. Muitas mulheres estão presas na zona de conforto e elas estão vivendo a vida no piloto automático. Então, o pior lugar para se viver na zona de conforto, porque você não consegue crescer. Quando você cresce, esse crescimento ele é muito mirradinho, sabe? Quando você precisa se esforçar demais, você precisa se dedicar demais, se esforçar demais, você precisa ir, como a gente diz, né? Pela força dos seus braços. Só que isso não gera um crescimento sustentável. Você cresce, mas é aquele crescimento que cansa, que desmotiva, que te arranca todas as suas energias. E a pior forma para se viver é no piloto automático. O piloto automático também é algo que destrói propósitos. O piloto automático é uma forma de viver onde você não consegue viver uma vida próspera, abundante. E quando eu falo de próspera e abundante, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando próspera de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual. Quando eu falo de prosperidade, você viver uma vida próspera, é você fazer algo que você gosta, algo que te dê alegria, algo que você percebe que está gerando transformação na sua vida e transformação na vida de outras pessoas. Então, o pior lugar para se viver é na zona de conforto. A pior forma de se viver é no piloto automático. Então, eu percebo ao longo de vários anos, né, atendendo aí muitas mulheres, que muitas delas estão vivendo na zona de conforto.
Tá desconfortável? Tá. Mas ela continua naquele lugar. Por quê? Porque existem travas que estão impedindo elas, né, de sair desse lugar da zona de conforto. E eu vou citar algumas travas aqui. E para que essa mulher, ela saia dessa zona de conforto e para que ela saia dessa forma de viver que é no piloto automático, ela precisa tomar consciência disso. Porque muitas estão tão no piloto automático que para ela tá normal, né? Quando se trata de mulheres cristãs, muitas falam, é assim mesmo. Ah, é a permissão de Deus. É a vida que Deus tem para mim. Será mesmo que Deus quer que a gente viva no piloto automático? Né? Será que Deus quer que a gente viva uma vida sem sentido, sem propósito, sem gerar transformação na nossa própria vida e na vida de outras pessoas? Eu me recuso a acreditar que é essa vida que Deus tem para mim. Eu me recuso a acreditar que é desta forma que Deus quer que a gente viva. Porque Deus é um Deus de movimento. Tudo que existe na natureza e que está gerando, né, frutos, tá no movimento, não está parado. Então eu me recuso a acreditar que a zona de conforto é um lugar bom para se viver. Eu me recuso a acreditar que na zona de conforto há crescimento sustentável. Porque tudo que é sustentável precisa gerar movimento e gerar um movimento leve. Movimento que traz plenitude pra gente. Não quer dizer que você não vai precisar se dedicar. São coisas diferentes. Quando eu falo viver com plenitude, né? Viver de forma leve, eu não estou dizendo que vai ser facinho, que você só vai fazer aquelas atividades prazerosas, que tudo vai correr muito bem na sua vida. Não é nesse sentido. É você fazer tudo o que você faz, mas você fazer com alegria. Sabe, com aquele sentimento de contentamento. Você faz, fala, nossa, hoje eu tô cansada, mas eu tô feliz, porque eu fiz algo que eu gosto de fazer. Porque eu sei que através do meu trabalho ou do ministério, para quem se dedica somente aí ao ministério, eu consegui alcançar pessoas, eu consegui gerar mudanças, transformações na vida de outras pessoas. Então, quando eu falo de viver de forma leve e plena, é nesse sentido. Vai ter atividades que você não vai gostar de fazer, não vai amar fazer, mas que é necessário fazer. Nós somos pessoas adultas. O adulto nem sempre ele vai fazer o que dá alegria, o que dá prazer. Muitas vezes a gente vai precisar fazer tarefas que são necessárias para que a gente possa cumprir nosso verdadeiro propósito de vida. E o nosso propósito de vida não está relacionado somente a nós, ao nosso próprio ego, ao nosso umbigo, não. Ele está muito relacionado com pessoas, né? Gerar transformações na vida de outras pessoas. E é para isso que nós estamos aqui. Pelo menos é algo que eu acredito muito. Eu acredito que a gente não está aqui por acaso, que a gente não está aqui de forma aleatória, porque como cristã, eu acredito em um Deus que é um Deus de movimento, é um Deus criativo, é um Deus de transformação. Então, se é um Deus de transformação, um Deus criativo, tudo precisa estar em movimento, né? Tudo precisa ter ali uma ordem. E quando a gente está vivendo na zona de conforto, aquilo ali não tem movimento, ou pelo menos é um movimento muito lento, um movimento forçado. Sabe quando é aquela coisa forçada, você acorda cansada, você já acorda pensando, meu Deus, eu vou ter que ir para aquela empresa, eu vou ter que fazer aquele serviço. Quando você sai do piloto automático, quando você sai da zona de conforto, não vou dizer que você não vai acordar em alguns dias, às vezes um pouco cansada, às vezes um pouco desmotivada, às vezes acorda um pouco triste. Tudo isso faz parte das emoções, né, dos seres humanos. Nós precisamos reconhecer que somos seres humanos. Nós estamos aqui na condição de humanos. Vai ter dias que a gente vai ficar, momentos que a gente vai ficar um pouco triste, angustiada. Às vezes tem momentos que a gente fala assim, ai, poxa vida, né? Acho que isso não é pra mim. Mas depois passa. O importante é passar logo. Não é que, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar desanimada, eu não posso ficar chateada. Pode. Sabe, valide essa emoção que você está sentindo, mas fala, tudo bem.
estou desmotivada, eu vou me permitir descansar um pouquinho e daqui a pouco eu retomo de novo aquilo que eu estou fazendo. Mas quando a pessoa está na zona de conforto, vivendo no piloto automático, ela está tomando decisões de forma inconsciente. Ela não está tomando decisões coerentes e assertivas, porque ela não está tomando decisões de forma consciente. Por isso que a gente precisa estar em movimento, né? Buscar se conhecer e se reconhecer. Uma das coisas que também faz com que muitas mulheres permaneçam travadas e não vivam seu propósito de vida é que elas estão desconectas de si mesma. É aquela mulher que olha no espelho, não se reconhece, muitas nem olham no espelho. Muitas têm dificuldade de olhar no espelho porque ela não gosta do que ela vê. Então ela está tão desconectada de si mesma, da sua própria essência, né? E eu costumo sempre dizer que a nossa essência, ela é divina. Independente de você ser cristã ou não, nós temos uma essência e essa essência é divina, né? Alguns chamam de centelha divina que habita em nós. Dê o nome que você achar mais coerente, né? Que para você faça sentido. Para mim faz sentido, né? Essa essência divina. Só que muitas vezes, por diversas situações, né? Por exemplo, experiências que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, situações que vão acontecendo, muitas vezes a insegurança, o medo, a autocrítica, o autojulgamento faz com que a gente vá criando uma visão distorcida de nós mesmas. Ou seja, a gente vai se olhando de uma forma tão fragmentada, tão distorcida, que a gente vai perdendo a referência de nós mesmas. Então, uma mulher que ela está desconectada de si mesma, ela não consegue tomar uma decisão assertiva, uma decisão consciente para enfrentar os medos, as inseguranças, as incertezas, para sair daquele padrão repetitivo de autocrítica, de autojulgamento, de muitas vezes se permitir de forma inconsciente, porque muitas vezes ela não está no seu nível de consciência, a estar em relacionamentos muitas vezes abusivos, relacionamentos muitas vezes tóxicos. E quando eu falo de relacionamentos abusivos ou tóxicos, não necessariamente um relacionamento conjugal. Muitas vezes é uma amizade tóxica, tá num trabalho onde o líder, né, o gestor ali é tóxico ou é abusivo, ou o colega de trabalho é tóxico ou é abusivo. Ou mesmo, às vezes, um líder religioso, porque, infelizmente, tem líderes religiosos que também são abusivos ou são tóxicos. Então, quando nós estamos desconectados de nós mesmas, quando nós não reconhecemos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, muitas vezes a gente vai se sujeitar a situações, a relacionamentos, a estar em lugares que são totalmente tóxicos para nós, mas muitas vezes a mulher que está desconectada de si mesma, ela carrega muitas vezes a rejeição, o sentimento de abandono. Então, para ela não se sentir abandonada, ela se permite estar numa relação que muitas vezes é doentia. Só que muitas vezes ela não tem essa consciência, muitas vezes ela não sabe que carrega essa ferida da rejeição. E a ferida da rejeição, ela não vem sozinha. Ela traz consigo a insegurança, muitas vezes o sentimento de humilhação, o medo, o sentimento de, muitas vezes, não pertencimento, não merecimento. Então, uma das feridas emocionais mais profundas é a ferida da rejeição, justamente porque ela não está sozinha. E também foi feita uma pesquisa pela neurociência que a ferida da rejeição, ela afeta uma área do cérebro que é a mesma área que é responsável, ela fica ativada quando nós temos uma dor física. Só que na dor física, a gente vai lá, toma uma medicação e beleza, resolve. Mas e a rejeição? Não existe uma medicação que vai aliviar a dor da rejeição. O que existe é o quê? É terapia, é uma mentoria que trabalha bloqueios emocionais para trabalhar, tratar essa ferida da rejeição, né? Para
enfraquecer esse bloqueio emocional, mudando as atitudes, mudando os comportamentos, para que a pessoa se sinta fortalecida. Aquele medo que ela tinha, ela vai aprendendo a tomar consciência desse medo, ela começa a enfrentar esse medo de uma forma consciente. Porque até então, muitas vezes, ela não estava consciente, nem que ela tinha a ferida da rejeição e nem que ela carregava o medo que estava relacionado à ferida da rejeição. E, consequentemente, muitas vezes ela tomava atitudes, né, que eram incongruentes com os seus valores, com os seus princípios, para se sentir aceita, para se sentir pertencente, para se sentir validada. Um exemplo. Uma mulher que tem a ferida da rejeição, muitas vezes ela se sente carente. E essa carência faz com que muitas vezes ela diga sim para outras pessoas, mesmo quando ela sabe que ela não quer fazer algo. Mesmo quando ela sabe que aquilo vai contra os seus valores e os seus princípios. Por quê? Porque ela quer se sentir aceita, ela quer se sentir reconhecida, se sentir pertencente. Então, muitas vezes alguém pede algo para ela lá dentro está dizendo, não faz isso, não vai dar certo, ou então, isso é desconfortável. Mas ela quer tanto ser reconhecida, ela quer tanto pertencer, que ela acaba aceitando. E aí ela vai lá, ela faz, ela atende o desejo das outras pessoas, mas dentro dela ela está angustiada. Dentro dela ela fica se remoendo ali, para que eu fui fazer isso? Mas a necessidade de aceitação e de pertencimento é muito maior. Então ela acaba dizendo sim para as outras pessoas e se anulando, né? A neurociência, ela fez várias pesquisas, vários experimentos, mostrando, né, sobre crianças que foram adotadas e criadas em lares onde elas tinham amor e carinho, cuidado, amparo. E crianças que ficaram no orfanato e crianças que foram adotadas, mas essas famílias não foram aquelas famílias acolhedoras. Essas famílias, elas muitas vezes judiavam das crianças, não dava carinho, não dava afeto, amparo. Então eles fizeram um monitoramento, né, para verificar a formação desse cérebro. E eles perceberam que aquela criança que foi adotada por famílias, né, afetuosas, carinhosas, o cérebro daquelas crianças, ele tinha um formato de desenvolvimento. Ele desenvolvia de uma forma mais saudável, mais completa, digamos assim. Aquelas crianças que foram adotadas, mas que muitas vezes foram devolvidas para os orfanatos, ou que a família adotiva não cuidava bem, não dava carinho, não dava amparo, aquele cérebro, ele tinha um formato diferente, ele era como se fosse um pouco atrofiado. Por quê? Porque a rejeição, ela dói tanto, ela afeta tanto o ser humano, que a própria formação estrutural daquele cérebro, ela tem uma diferença no cérebro de uma criança que recebeu amor e carinho. E muitas vezes, nós ou não recebemos amor e carinho de fato, ou nós interpretamos como que nós não recebemos esse amor e carinho. Então, seja o não recebimento de fato, ou seja, a interpretação, e tudo isso é de forma inconsciente. Muitas vezes a gente vai vivendo várias situações na nossa vida, a gente não tem consciência disso. Então, muitas pessoas, principalmente mulheres, né, que é o que eu mais atendo, elas carregam essa ferida da rejeição. Muitas mulheres carregam a ferida do abandono. E aí, o que ela faz? Ela fica muitas vezes na zona de conforto, porque ali, de certa forma, ela se sente segura. Muitas vezes ela fica muitos anos num relacionamento que é ruim, seja uma amizade, um relacionamento conjugal. Ela fica num emprego que é ruim porque ela tem medo, ela tem insegurança, medo de sair daquele emprego e não conseguir outro. Medo de arriscar, porque em alguns momentos da nossa vida a gente vai precisar arriscar. A mulher, quando ela tem muitas vezes a ferida da rejeição ou do abandono, ela tem dificuldade de começar algo novo.
Porque muitas vezes ela tá tão presa àquele lugar, aquele trabalho, aquelas pessoas, que ela pensa assim: e se eu for para outro lugar, para outro trabalho, e as pessoas não me tratar como essas pessoas me tratam, mesmo que essas pessoas não a tratem tão bem. Então ela tem medo de arriscar, medo de dar um passo além. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, ela permanece paralisada na zona de conforto que, apesar de tudo, está desconfortável. E ela não consegue viver verdadeiramente o seu propósito de vida. Ela fica travada naquela zona de conforto. E ela continua vivendo no piloto automático. Não toma decisões congruentes com seus valores. Muitas vezes ela não toma decisões baseadas também na vontade dela. Muitas vezes ela deixa que as outras pessoas escolham por ela. Ah, você que sabe, você decide. O que você fizer tá bom para mim. E aí ela vai vivendo nesse ciclo, nesse padrão repetitivo que só vai gerando dor e sofrimento. Cada vez mais ela vai se afastando da sua verdadeira essência, que é divina. E cada vez mais ela vai se anulando, se apagando. É como se, para quem trabalha, né, que, no marketing, que faz esses posts, tem uma parte lá do Canva, né, que a gente monta os posts, que a gente consegue diminuir lá o brilho, a intensidade, e vai ficando transparente. Então, muitas vezes essa mulher, ela vai se anulando tanto, vivendo tanto no piloto automático, que ela vai apagando, ela vai se apagando. Então ela não vai se reconhecendo mais, chega um momento que ela tanto faz, assim, sabe? Ela vai, de certa forma, aprendendo a viver uma vida medíocre. Medíocre no sentido assim, qualquer coisa tá bom. Não está bom de fato, no fundo, mas ela não consegue sair daquele lugar, ela tá tão travada, tão estagnada. Ai, minha luz apagou ali, mas ainda bem que tô com a lâmpada aqui, né? Então ela tá tão estagnada que ela não consegue dar um passo além daquela zona de conforto. E ela não está vivendo o verdadeiro propósito de vida. Ela está vivendo por viver, um dia após o outro, uma noite após a outra. E a vida tá passando, os anos estão passando, os filhos estão crescendo. Outras, às vezes, nem casaram, nem tiveram filhos. Às vezes tinha medo de casar, medo de ser abandonada, porque muitas vezes sofreu, de fato, um abandono ou interpretou uma situação como um abandono. Então, muitas vezes, ela começa projetos e deixa pela metade, começa um curso, deixa pela metade, começa a trabalhar, daqui a pouco, ou ela para, ou ela faz de qualquer jeito. Então, são vários os motivos que fazem com que a mulher, ela permaneça travada, ela permaneça paralisada na vida e não viva verdadeiramente o seu propósito de vida, né? A sua missão de vida. E a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente realmente entende qual é o papel de estarmos aqui. Né? Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu sempre comento nas lives, né? Que eu passei por muitos anos, passei por um processo durante muitos anos de entender qual era o meu propósito de estar aqui. Porque eu não conseguia encontrar, assim, um sentido maior na minha vida. Então, durante vários anos, nesse processo, e foi um sofrimento muito grande, porque eu tinha um vazio existencial muito grande. Eu queria entender qual é o sentido da vida. Né? Eu falava, não é possível que a gente vem para esse mundo, para esse planeta aqui, só para dormir, acordar, e a vida vai passando e parece que falta algo. Mas por quê? Porque eu ainda não tinha identificado qual era o meu propósito de vida. Por que eu estava aqui? Então, durante vários anos de busca, né, como cristã, eu orava muito, pedia para Deus me direcionar, me ajudar a entender qual era o meu papel de estar aqui, qual era a minha missão. Aí fui fazer terapia, fui estudar, fiz várias e várias formações. E durante o processo terapêutico, eu identifiquei que eu carregava, que eu tinha a ferida da rejeição. E que por conta dessa ferida da rejeição, eu era muito insegura. Eu tinha muito medo. Eu me sentia totalmente inadequada, feia, desajeitada. Tudo por conta da ferida da rejeição. E, consequentemente, eu tinha medo de tomar decisões, medo de arriscar,
medo de ser mandada embora do trabalho, eu morria de medo. A primeira indústria que eu trabalhei, que era uma indústria automobilística, multinacional, então assim, foi o meu primeiro emprego, uau, né? Uma pessoa que veio lá do sítio, da roça, que a gente chama, né? Vim lá do sítio, da roça. Eu tinha só até a quarta série quando eu vim, né, para Campinas, depois que eu voltei a estudar. Então, para eu conseguir entrar, o meu primeiro emprego foi num restaurante como auxiliar de cozinha. Depois fui trabalhar de telemarketing, tímida que só, mas como era para ligar para as pessoas, então beleza, eu conseguia, né? Fiz algumas vendas e tal. E quando eu consegui nessa multinacional, na automobilística, nossa, eu falei, gente, é o emprego dos sonhos. Imagina eu que saí da roça, do mato, do sítio, e vim parar numa cidade grande, agora eu trabalho numa multinacional, uau! E aí chegou uma época que eles pediam para fazer hora extra, porque estava tendo muita produção. E a gente ia anotando, né? Depois de um tempo eu olhava, gente, como que eu dei conta? Eu trabalhava 12 horas todos os dias, de segunda a segunda, isso foram vários meses. Eu tinha medo de falar não, medo de falar eu não posso vir, medo de perder o emprego. Por quê? Porque eu tinha a ferida da rejeição, o sentimento de, se eu perder esse emprego, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Então, era muita hora extra, 12 horas ali só sentava na hora do almoço. E fui estudando, chegou uma hora que eu quis fazer uma formação, um técnico em bioquímica, e o horário era muito difícil para eu conseguir, porque nessa multinacional eu acordava 3:30 da manhã, o ônibus passava 4 horas perto de casa, a gente entrava 5:30. Eu era a primeira a entrar no ônibus, eu era a última a ser deixada. E é tão interessante que a importância da gente não se comparar e não ter inveja das pessoas é que muitas pessoas via eu chegando em casa 3 horas da tarde e falavam, nossa, eu quero um emprego desse, né? Várias pessoas vinham falar, aí eu comecei a falar, mas você tá disposta a acordar 3:30 da manhã e sair 4 horas da manhã, escuro lá, e chegar no emprego 5:30 da manhã? Porque é muito fácil as pessoas verem a hora que você chega, mas na hora que eu saía tava todo mundo dormindo e roncando, na boa. Então isso também é algo que é muito importante a gente entender, porque muitas vezes a gente fica travada, porque a gente fica dando valor, espaço para a opinião das pessoas, para os comentários das pessoas. Uma mulher que não está vivendo o seu propósito, que está travada, muitas vezes ela está presa no medo do julgamento, no medo das críticas. O que vão falar de mim? O que vão pensar a meu respeito? Ela fica tão presa nisso, tão presa na opinião dos outros, que ela deixa de viver a sua missão de vida. Ela deixa de fazer aquilo que realmente é muito importante para ela, que dá sentido à vida dela. Muitas vezes ela fica tomando decisões incoerentes com aquilo que ela acredita, para agradar as outras pessoas. Ela engole os seus valores, ela engole os seus princípios para fazer coisas para se sentir pertencente, para agradar outras pessoas. E a vida dela permanece travada. A missão, o propósito fica de lado. Então a gente precisa, em primeiro lugar, refletir. Né? Você que está aqui me assistindo, eu te convido a refletir. Nós estamos hoje no dia 18, né, do mês 2. Ou seja, a gente já está aí indo para o final do segundo mês do ano. Será que você já está vivendo o seu propósito de vida? Cumprindo a sua missão? Ou será que você está esperando o carnaval passar porque todo mundo diz que o Brasil só funciona depois do carnaval? A vida está acontecendo todos os dias. Não espere passar o carnaval para começar algo novo, um projeto novo, um propósito de uma oração, um propósito de algo por você, algo pela sua família. Não espere o carnaval passar. A vida está acontecendo a todo momento. A vida é movimento. Tem pessoas que esperam o carnaval passar, depois passa o carnaval, vem outra coisa. Eu vou esperar passar dia da mulher, dia das mães, e daqui a pouco o ano acaba. Ela olha para o ano que passou e fala, nossa, eu não fiz quase nada esse ano. Nossa, esse ano eu fiz uma lista de
Projetos que eu gostaria de realizar, eu não realizei nem metade. Por quê? Porque ela estava presa na zona de conforto, vivendo de forma no piloto automático. Um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, e assim ela vai vivendo uma vida travada. Porque muitas vezes ela fica só olhando para a vida de quem está movimentando. E ela acha que só a vida dela não anda. Muitas vezes a vida dela não anda porque ela está presa no medo, presa na insegurança, presa no medo do julgamento, presa na estagnação, na procrastinação. Então, muitas vezes as travas, elas são emocionais. Se você aprende a reconhecer, né, a entender, falar assim, não, eu tô travada, não é porque eu não tenho oportunidades na vida. Só que muitas vezes é um ciclo tão negativo que a pessoa recebe oportunidades, mas ela não tem coragem de dar um passo adiante e assumir e agarrar aquela oportunidade, né? Tem uma história que eu gosto muito, que eu ouvi em uma formação que eu estava fazendo, que é a cura através de histórias, né? Que conta a história de um homem que ele achava que ele era sem sorte. Tanto é que o título da história é O Homem Sem Sorte. Então, tudo que acontecia na vida das outras pessoas, ele via e falava assim, nossa, aquela pessoa estava solteira, encontrou alguém, casou, teve filhos, né? A pessoa tinha um armazém, um mercadinho, esse mercadinho prospera. A pessoa tinha um animal, cuidava do animal, o animal crescia, reproduzia, e ela ia vendendo aquilo ali. E ele olhava para a vida dele, se ele ia cuidar de uma planta, daqui a pouco essa planta morria. Ele era sozinho, não tinha ninguém na sua vida. Né? Ele ia cuidar de um animal, com o tempo aquele animal morria ali, e ele não conseguia entender por que ele era tão sem sorte, segundo a concepção dele. E aí um dia, ele conversando com uma pessoa, ele falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo, que eu sou tão sem sorte, que a minha vida não flui, a minha vida, as coisas não acontecem. Eu olho para os meus vizinhos, todo mundo prosperando, tendo filhos, vivendo felizes, viajando, e eu aqui, não sei, eu tô preso. Eu queria entender o que acontece na minha vida, que nada flui. E aí teve um vizinho que falou para ele assim, olha, faz o seguinte, eu ouvi dizer que tem um homem que ele é muito sábio, ele é um conselheiro assim, muito sábio, e ele mora depois da floresta. Você vai ter que andar muito, você vai pegar essa estrada, você vai andar vários dias. A hora que você chegar no fim da estrada, você vai dar de frente com a casa dele, que é uma casinha bem simples. E aí você conversa com ele para tentar entender o porquê que você é tão sem sorte. E aí esse homem pegou, montou lá uma mochilinha, né? Uma trouxinha de roupa e andou. E andava um dia, 2 dias, 3 dias. E nada de enxergar essa casa. E no meio do caminho, ele encontrou viu de longe um negócio ali, né? Quase tropeçou. E aí ele percebeu que era uma raposa. E essa raposa estava deitada ali, fraquinha, né? Aquela expressão de que estava quase morrendo. Estava só pele e osso mesmo. Ele olhou para ela, deixa aí, eu acho que vai morrer mesmo. Foi embora. Andou. Mais para frente, ele com sede, ele cansado. Deu de cara com uma árvore que tinha um tronco enorme, uma árvore assim, cheia de galhos, só tinha 3 folhas, né, 3 folhinhas ali, ela seca já, abatida. Ele até pensou, poderia, né, de repente trazer uma água, colocar aqui, de repente ela poderia dar uma reavivada. Mas eu quero, deixa pra lá, já tá quase morrendo mesmo, eu vou seguir meu caminho para eu entender, eu encontrar esse sábio, para que ele me fale, por que eu não tenho sorte? Beleza, continuou andando, de repente ela avistou uma casa bonita, bem arrumadinha, cheia de flores, e ele viu uma moça bonita lá, regando as plantinhas, né? E aí ela percebeu que aquele homem estava muito cansado, a expressão andando, né, o ombro caído e tudo, e ela ofereceu água para ele, falou, o senhor tá cansado, quer tomar um pouquinho de água? Foi lá, deu água para ele, conversou com ele, e aí ela contou que ela se sentia muito... Ela chorava muito. Ela falou assim, eu não sei o que acontece comigo, porque eu choro muito. De vez em quando eu choro o dia inteiro, a noite inteira. E eu não consigo entender por que eu choro tanto. E aí eles lá conversando tranquilamente, daqui a pouco ele
lembrou que ele precisava ir na casa desse sábio para entender o que estava acontecendo com ele, por que ele não tinha sorte. Aí ele falou, olha, tá bom, eu vou... Aí contou para ela que estava indo encontrar esse sábio e tal. Ela falou, olha, pergunta para ele por que eu me sinto tão triste, por que eu choro tanto, eu não consigo entender. Ele falou, tá bom, só que eu acho que eu não vou voltar por aqui, mas se eu voltar por esse caminho, ok. Beleza, foi embora, andou, de repente ele avistou uma casinha simples lá, viu de longe um senhor, assim, já idoso, né, aqueles cabelos brancos e tal, e ele foi se aproximando, e chegou lá, esse senhor falou, pois não, o que eu posso te ajudar? Aí ele contou a história dele, que ele ia cuidar de um animal, com o tempo esse animal morria. Ele ia cuidar de uma planta, com o tempo aquela planta morria. E ele era solteiro, era sozinho, não conseguiu casar, não conseguiu prosperar na vida. E aí esse senhor, esse sábio, ele falou para ele assim, olha, faz o seguinte, volta pelo mesmo caminho que você veio, que você vai encontrar a sua sorte. Ele falou, o senhor tem certeza disso? Eu vou encontrar minha sorte mesmo? Vai, volta pelo mesmo caminho que você veio. Aí ele falou assim, eu lembrei que eu passei, no meio do caminho tinha uma casa bonita, tinha uma moça, ela até bonita, cuidava bem da casa, ela falou que ela chora muito, que ela fica muito triste e que ela não sabe por quê. Aí esse sábio disse pra ele, é porque ela se sente sozinha, ela tem uma solidão, se ela encontrar alguém, ela casar, ela vai se sentir mais feliz. Ah, é isso? Beleza, né? Aí falou também pra ele, olha, eu encontrei uma árvore no meio do caminho, mas eu queria tanto entender por que eu não tenho sorte, que ela estava tão, assim, quase morrendo já, só tinha 3 folhinhas penduradas. Aí o sábio falou, olha, ela tá daquele jeito porque esconde, embaixo das raízes dela, tem um tesouro muito valioso ali, e esse tesouro, esse baú, ele tá impedindo com que ela assim, fique bem, que ela consiga absorver os nutrientes do solo. Aí ele falou, é isso? Então é por causa desse tesouro que tá embaixo das raízes que ela não consegue, né? Que ela tá morrendo, é por isso. Beleza. Eu encontrei também uma raposa. Nossa, ela tava tão abatida, só tava pele e osso, né? Não sei o que tava acontecendo, se ela tava doente. Aí o sábio falou, não, é porque ela tá com fome, com sede. Se ela comer e tomar água, beleza, ela vai viver de novo. É só fome e sede, porque faz muitos dias que provavelmente ela não come. Ok. Aí ele, então tá bom, eu vou voltar pelo mesmo caminho porque eu vou encontrar minha sorte. E voltou pelo mesmo caminho, né, com aquela ideia fixa de encontrar a sorte. Andou, passou próximo dessa casinha onde a moça, né, tinha dado água para ele, e a moça tava lá, falou, você quer tomar uma água, tomar um suco? Ele falou, não, é que eu preciso voltar pelo mesmo caminho, porque o sábio me disse que eu vou encontrar a minha sorte se eu voltar pelo mesmo caminho. Ela falou, tem certeza? Você não quer descansar um pouco? Você perguntou pra ele por que eu fico triste? Ele falou, perguntei. Ele falou que você fica triste porque você sente solidão. Se você encontrar uma pessoa e você se casar, você vai se sentir mais feliz, você vai ter uma companhia, então você não vai ficar chorando tanto mais. Então é por isso? Beleza. E era uma mulher bonita, né? Tinha boa aparência e tal. Ele pegou, ignorou e foi embora. Quando chegou lá perto dessa árvore, né? Ele viu que a árvore estava mais seca ainda, que só tinha uma folhinha pendurada. Mas ele falou, podia pegar um pouco de água, tentar, né, jogar uma aguinha aqui, quem sabe de alguma forma ela poderia sobreviver. Nem ligou, porque ele estava tão obcecado em encontrar a sorte dele, e daqui a pouco ele foi andando, de repente, blaft, tropeçou de novo, olhou, era aquela raposa, mais magrinha ainda, mais pele e osso ainda, e olhou para ela com aquela cara triste, aquele olhinho apagado, sem brilho. E ele foi andando, depois ele olhou para trás assim e falou, nossa, eu podia de repente, né, pegar uma água para ela, pelo menos, já que ela tá assim, porque é falta de comida, de água. E olhou ela com aquele olhinho de como se estivesse pedindo ajuda, né, socorro, me ajuda. Aí ele voltou para trás, foi tentar levantar ela. À medida que ele foi se aproximando dela, os olhos dela começou a brilhar mais. Ele percebeu que os olhos dela, né, deu uma ativada naquele brilho, parece que alguma coisa aconteceu.
E ele foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. A hora que ele foi chegar perto, para tentar levantar ela um pouquinho, de repente para carregar ela de alguma forma, levar para tomar água, ela, de alguma forma, ela conseguiu encontrar força e agarrou a oportunidade. Então essa história, ela nos mostra que muitas vezes a gente tem várias oportunidades na vida, só que a gente fica tão agarrado a algumas situações, algumas travas, que a gente perde todas as outras oportunidades que vão surgindo na nossa vida. Então aquele homem, ele estava tão obcecado para encontrar a sorte, que ele não reconhecia a sorte que já estava ali no seu caminho. Então muitas mulheres, elas estão travadas porque elas não conseguem reconhecer as oportunidades que estão na sua vida, né? Os tesouros que estão na sua vida, né? As oportunidades, de repente, de fazer uma nova amizade, de estreitar laços, né? Parcerias. Por quê? Porque tem medo. Porque tá presa na zona de conforto ali. Tá ruim, mas é melhor eu ficar aqui mesmo, porque aqui é a zona de conforto, é conhecida. Ela prefere continuar ali na zona de conforto porque ela sabe mais ou menos o que acontece ali. Não tem muita alteração. Muitas vezes a gente está vivendo como esse homem, achando que a nossa vida, que a gente não tem sorte. Nós cristãos, né, a gente pensa, não é sorte, né? A gente tem uma outra visão de vida, mas se você não é cristão, não tem problema. Mas a gente muitas vezes está como esse homem da história. Ele estava tão obcecado em encontrar sorte que ele teve a oportunidade de repente cuidar daquele animal, de repente jogar uma água naquela planta. De repente ele poderia até ter se casado com aquela mulher, que ela estava solteira, né? E ficava triste por estar muito sozinha. Ele poderia de repente ter arrancado aquele baú de tesouros que estava embaixo daquela árvore e ter vendido aquele tesouro ali e vivido uma vida tranquila. Mas não, ele estava tão obcecado em encontrar sorte, e que muitas vezes, tem muitas mulheres que estão travadas, que ela está esperando um milagre, uma mágica, né? Para quem é cristã, a gente não acredita em mágica, muitas vezes a gente acredita em milagres. Só que até para o milagre acontecer, a gente precisa ter ação, ter fé, né? Além de ter fé, acreditar, também dar os passos que são naturais para a gente dar. Porque aquilo que é sobrenatural, aquilo que é impossível, Deus vai fazer por nós, mas o natural, o possível, somos nós que temos que fazer. Então, muitas vezes nós estamos vivendo como esse homem, com a ideia fixa ali em algo exterior. Muitas vezes a gente acha que as nossas travas estão somente no exterior. Não vou dizer que não tenham condições, situações, né, exterior, que venha muitas vezes, né, nos travar, nos bloquear. Mas a grande maioria das travas, elas são internas, são bloqueios internos, que muitas vezes a gente está atribuindo valor às situações externas, mas o verdadeiro bloqueio muitas vezes está na mente. É uma mente cheia de crenças limitantes, né, de sabotadores. Enquanto a gente não aprende a identificar esses sabotadores, identificar essas crenças limitantes e quebrar, trabalhar isso daí, enfraquecer esse sabotador, né? Enfraquecer aquele bloqueio emocional, aprender a tomar decisões conscientes de enfrentamento do medo, de enfrentamento da incerteza, da insegurança, né? A gente não consegue avançar na vida. A gente não consegue realmente reconhecer o nosso potencial. E a falta de reconhecimento desse potencial, muitas vezes, ela faz com que a gente não viva a nossa missão, que a gente não viva o nosso propósito. Tem muitas mulheres que elas estão vivendo nessa vida travada. Por quê? Porque ela não reconhece o seu potencial. E eu costumo dizer também que nós carregamos o potencial divino. Os dons que nós temos, os talentos, as habilidades são potenciais divinos. Para quê? Para que a gente possa usá-los para gerar transformação na nossa vida e na vida das pessoas. Se você não reconhece o seu potencial, como que você vai usar o seu potencial para gerar mudança na sua vida e, consequentemente, a sua vida mudando, pessoas ao seu redor vão se espelhar em você. As pessoas, elas se espelham em nós.
Muitas vezes elas não falam, mas nós muitas vezes somos inspiração na vida de alguém. Muitas vezes as pessoas, ela vai olhar para você, se você é uma pessoa perseverante, ela fala, nossa, fulana persevera. Nossa, eu preciso aprender a ser perseverante como ela. Então saiba que as pessoas te observam. Tanto se observa se você permanece na zona de conforto e vivendo no piloto automático, quanto muitas vezes elas te observam você progredindo na vida. Eu acho que a segunda opção é melhor, né? A gente progredir na vida. Porque quando a gente progride, não é só a gente que ganha. É quem está ao nosso redor ganha. A nossa mudança, a nossa transformação, ela gera transformação na vida de outras pessoas. Se você sai da zona de conforto, você sai do piloto automático, você aprende a se conectar com a sua verdadeira essência, você reconhece o seu potencial, você começa a crescer, você começa a amadurecer, você começa a tomar decisões conscientes, decisões assertivas, e você começa a viver seu propósito de vida. Independente de qual seja o seu propósito, independente de qual seja a sua missão, mas quando você está conectada consigo mesma, conectada com Deus, se você é cristã, se você não é, não tem problema, mas você tem essa conexão consigo mesma, com a sua essência e com a espiritualidade, né, com o divino, com o Criador, você consegue reconhecer que você não está aqui aleatoriamente, que você não está aqui para brincar, você não está aqui a passeio, você está aqui para cumprir um propósito maior. E que esse propósito maior, ele vai gerar transformação na vida de muitas pessoas. E que gerando transformação na vida de muitas pessoas, elas também vão gerar transformações na vida de outras pessoas e que vira aquela corrente do bem. Não sei se você já assistiu, eu te convido a assistir, nem sei se ainda está disponível, né? Tem um filme que se chama Corrente do Bem. Eu assisti esse filme na época que eu fiz a formação em coach, lá em 2016. 2016. Que naquela época era uma formação séria, né? Eram 8 dias presenciais, a gente tinha que fazer vários trabalhos, TCC, atender várias pessoas para a gente poder ter o certificado e estar habilitado para realmente, né, ser coach. Então eles passavam vários filmes para a gente assistir. E esse filme, A Corrente do Bem, é um filme muito lindo. Eu não vou dar spoiler, mas procura, se você achar, ele assiste. Ele é triste, mas ele traz assim, uma lição muito valiosa. Então eu acredito muito que, e até na última live que eu fiz, eu falei que nós somos pontos de luz nesse mundo, né? Que para quem é cristã, é como se Deus fosse aquela luz maior, aquele holofote. Imagina quando você vai num show, né? Em algum lugar que tem aqueles holofote, aquele farolzão de luz, né? Que vai, né? Girando assim. Isso se chama Corrente do Bem. Ele é bem antigo já, mas é muito lindo. Então, aí eu falei nessa última live, se você depois quiser assistir lá, ela ainda está disponível. Eu falei que Deus é como se fosse aquele holofote, aquele farolzão de luz. E nós somos pontos de luz nesse mundo. Então, conforme a gente vai se reconectando com a nossa verdadeira essência, a nossa luz, ela brilha mais. Ela brilhando mais, ela vai iluminar o caminho de outras pessoas que ainda não conseguem, muitas vezes, enxergar seu caminho, ou que ela tem dificuldade para enxergar seu caminho, né? A gente só pode acender a luz do outro quando a nossa luz está acesa. Se a minha luz está apagada, como é que eu vou acender a luz do outro? Não tem como. Então, se você sai da estagnação, se você sai do piloto automático, você se reconecta com a sua verdadeira essência, que é divina, você consegue viver seu propósito, você consegue prosperar na sua vida. Você prosperando, você pode contribuir com outras vidas para que elas também prosperem. Né? Aí tem muitas pessoas que ela fala assim, não, como elas têm muitas vezes crenças limitantes em relação ao dinheiro, o dinheiro não é abençoado, se eu ganhar muito dinheiro eu vou me perder. O que é isso? Isso significa que a pessoa tem crenças limitantes em relação ao dinheiro. O dinheiro, ele é para ser o nosso servo. Ele é para estar a nosso serviço, não nós estarmos a serviço dele. Se você é uma pessoa que tem um trabalho honesto, ético, você ganha muito dinheiro, não é só a sua vida que melhora.
Não que o nosso foco tenha que ser só ganhar dinheiro, mas se você está fazendo um trabalho honesto, você está contribuindo com outras pessoas, quando você ganha dinheiro, você é uma pessoa ética, honesta, você consegue ajudar muito mais pessoas do que quando você está presa na estagnação, ganhando um salário que mal dá para comer, que mal dá para pagar as contas, você está ali muitas vezes triste, uma vida sem sentido. Então não é que o dinheiro é amaldiçoado. Depende qual é a forma com que você está usando e colocando ele na sua vida. Ele não é pra gente ser escrava dele. Aí sim, dessa forma ele se torna amaldiçoado, mas não porque ele é amaldiçoado em si, porque a gente está dando um valor que ele não merece. Então, quando a gente aprende a identificar que todos os recursos que tem disponível para nós, ou que a gente pode buscar, vai contribuir para que nós possamos viver nossa missão, que nós possamos, nós cristãos falamos muito de abençoar a vida de outras pessoas. Então a gente vai poder abençoar a vida de muitas pessoas quando a gente está nessa conexão conosco e com o nosso Pai, com Deus, se você é cristã. Quando você reconhece o potencial que Ele te deu para você usar, mas não é usar só para você. É usar para gerar transformação na vida de outras pessoas também. E o dinheiro que você ganha muitas vezes é a consequência disso. E como consequência do que você faz, esse dinheiro ele pode ajudar outras pessoas. Você pode ajudar uma instituição. Eu faço parte de um projeto que se chama Projeto Maná, que hoje é uma ONG, onde tem várias pessoas que participam desse projeto. Então, graças a Deus, eu saí daquela zona de conforto, eu saí do piloto automático, eu passei pelo processo, eu reconheci os dons e talentos que Deus me deu, eu comecei a estudar, eu fiz terapia para trabalhar as minhas crenças, os meus bloqueios, eu fui trabalhando, graças a Deus, eu consigo todo mês, não é muito, mas eu consigo todo mês contribuir. Não estou falando isso aqui para dizer que eu sou boazinha, não, eu estou falando isso para que você entenda que quando você sai desse lugar de estagnação, que a sua vida destrava, desbloqueia, não é só a sua vida que muda, são muitas vidas. Mesmo que seja uma pequena ação que você faz, você vai ajudar outras pessoas, você vai abençoar outras pessoas, você vai gerar muitas vezes, de repente, você pode gerar até emprego para outras pessoas. O meu sonho é um dia poder gerar muitos empregos. Não é crescer para ficar arrogante, mas eu quero gerar empregos, eu quero poder falar, nossa, que bom que eu estou aqui nesse mundo, sendo um ponto de luz, ajudando na transformação não só emocional, porque a essência do meu trabalho como terapeuta e como mentora de mulheres é desbloquear o emocional dessa mulher, para que ela, estando com esse emocional desbloqueado, ela se reconecta com a sua essência divina, ela reconhece o seu potencial, ela sai da estagnação e ela começa a tomar decisões conscientes e assertivas. E aí ela começa a viver seu propósito. Vivendo seu propósito, ela vai despertando em outras pessoas também a transformação. Então, por isso que é importante a gente entrar nesse processo de forma a falar, não, eu quero mudar. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. O que você quer da sua vida? Como você quer chegar lá no final de 2025? O que você quer dizer para você mesma no final de 2025? Você olhar para trás e ver o que aconteceu na sua vida. Será que você deu um passo além da zona de conforto? Será que, como você está hoje, se você sente que não está legal, que você quer crescer, progredir, o que você vai fazer? Dê um passo. Dê um passo. Ah, mas eu não sei o que fazer. Pega uma folha sulfite, uma folha de caderno e escreve ali. Como eu quero chegar no final de 2025? O que eu posso fazer hoje? Qual é o passo que eu posso dar hoje para sair dessa estagnação que eu estou? A Luciana falou, tudo é um processo, tudo é um processo. O que acontece hoje em dia é que as pessoas querem uma receitinha milagrosa, que ela saia da estagnação, que a vida dela começa a fluir. Não é assim que funciona. Nada é assim que funciona na vida. É um processo.
É você sair daquele lugar, dando um passinho de cada vez, você tomando consciência, você passando pelo processo de cura, de desbloqueio emocional, de reconhecer o seu potencial e assim, vai abrindo possibilidades de trabalho, de relacionamentos, de parcerias, né? Para quem é cristã sabe que Deus, ele une propósitos. Então, se Deus une propósito, muitas vezes ele vai nos unir com outras pessoas, porque os nossos propósitos se correlacionam e juntas teremos mais forças para poder gerar o quê? Transformação em mais vidas. Então, o que você se propõe a fazer hoje? Né? Coloca ali, não, eu me proponho a dar um passo em relação a tal coisa, mas mesmo que seja pequeno. Outra coisa que faz muitas mulheres permanecer na vida travada e não viver o seu propósito de vida é que elas querem mudanças rápidas, quer que as coisas aconteçam rápido e ela não valoriza os pequenos passos. Elas não valorizam os pequenos começos. Valorize os pequenos começos da sua vida. Valorize as pequenas vitórias que você consegue. Ah, eu consegui, sei lá, eu tinha dificuldade de cumprimentar um estranho. Um exemplo. De repente, eu dei bom dia para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Já dei um passo. É um passo que você se sente confortável e aos pouquinhos você vai rompendo com isso. É assim que a gente sai da estagnação. É assim que a gente sai de uma vida travada. Não é de uma vez só. Rompeu ali a corrente que tá travando e... Não, é um passinho de cada vez até para você se sentir segura. Então, eu tenho medo de falar em público, eu recebi um convite para dar uma palestra ou para levar, sei lá, levar a palavra de Deus numa igreja, se você é cristão, ou dar uma palestra para mulheres, mas eu tenho muito medo, eu tenho insegurança. Começa a falar no espelho, na frente do espelho, prepara lá um esboço, um script, né? E começa a falar na frente do espelho para você ganhar segurança. Fala, dá uma palestrinha para alguém próximo a você, chama as amigas, fala, olha, eu preciso treinar aqui. Se levar a palavra de Deus, eu preciso compartilhar essa palavra dentro de casa primeiro. Começa dentro da sua casa. Se é uma palestra, começa com pessoas próximas para você ir se sentindo mais segura e treinando. Tudo é treinamento, não vai acontecer de forma automática. Esse é o erro da maioria das mulheres que estão travadas. Elas querem que as coisas aconteçam de forma automática e não vai acontecer. Eu não estou aqui para te desmotivar, eu estou aqui para te encorajar a sair da zona de conforto, a sair do piloto automático e agir, mas agir de forma consciente. Consciente para que você possa tomar decisões assertivas. Para que você chegue lá no final de 2025, você fala, nossa, quantas coisas eu conquistei. Talvez para quem tá de fora, nossa, mas parece que a vida dela continua a mesma, mas você rompeu com medo, você rompeu com a insegurança, você rompeu com aquele julgamento, você parou de ficar se julgando, se criticando, você começou a cuidar mais de você, a se respeitar mais, isso é um ganho enorme para quem não se valorizava, para quem não se respeitava, para quem não se amava. Então, comece a valorizar as pequenas ações que você tem, os pequenos progressos que você tem. Pode parecer um micro progresso, uma micro mudança, mas já é alguma coisa. É melhor do que continuar na zona de conforto. É melhor do que ficar ali parada, sem fazer nada, sofrendo, vivendo uma vida sem graça, sem sentido, uma vida morna. A gente não tá aqui para viver uma vida morna. Ou você vive uma vida quente, ou você vive uma vida gelada. Mas vida morna não tem graça. Nada que é morno, né? Ou é gelado ou é quente. Morno, aguado. Eu não acredito que seja essa vida que Deus quer que a gente viva, não. Né? Jesus, ele veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Só que muitas vezes a gente não tá acessando essa abundância porque a gente tá na zona de conforto. Nós estamos vivendo no piloto automático. Durante todos esses anos, né, que eu fui passando por esse processo e atendendo muitas mulheres, eu identifiquei 3 pilares que essas mulheres muitas vezes se mantêm presas à estagnação. O primeiro pilar, que eu já falei, é a desconexão de si mesma. Segundo pilar é ciclos repetitivos. Ela fica numa repetição, repetindo aquele ciclo. Ela sai de um relacionamento, ela entra em outro com o mesmo padrão.
Ela sai de uma amizade, ela entra em outra com aquele mesmo padrão negativo. E ela não vive uma vida coerente. Ela sente uma coisa, ela pensa uma coisa e ela age de forma totalmente oposta. Então fica tudo desregulado, desordenado. E o que é preciso fazer? Em primeiro lugar, é preciso se conectar com a sua verdadeira essência, reconhecer quem é você. Quem é a Luciana? Quem é a Anne? Quem é você? Se eu te perguntar, fale 3 características suas. Coloque aí no chat 3 características suas. Se reconheça. Se você é cristão, você é filha de Deus. Ele não te criou por acaso, para você estar aqui aleatoriamente. Você está aqui por um propósito. Você não é nada. Você é alguém. Não diz que você não é nada. Ai, mas quem sou eu para entrar naquele ministério? A gente precisa parar de usar essa frase. Ai, quem sou eu? Sair do vitimismo. Deus não criou ninguém para ficar ali presa na estagnação, presa no piloto automático. Ninguém para ficar lá, ai, quem sou eu, e não sai do lugar, não progride, não gera movimento, não gera transformação, não cumpre o propósito para o qual está aqui. A gente precisa sair e falar assim, eu sou filha de Deus. Eu estou aqui por um propósito. Eu tenho uma missão neste mundo que é ajudar mulheres, mães. Não sei qual é o seu propósito, a sua missão. Mas eu acredito que eu estou vivendo a minha missão, o meu propósito. E eu acredito que todas vocês têm. Talvez você ainda não identificou. Mas eu te convido a dar um passo de cada vez, comemorar as suas micro-vitórias e colocar no papel qual é o próximo passo que você vai dar quando você sair dessa live. Primeira coisa, pega um papel e escreve. Quando você tira do campo mental e coloca no papel, você já está, é como se você estivesse dando vida para aquilo que você quer fazer. Você está materializando. Eu quero começar um curso novo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Na internet tem vários cursos de todos os temas. Tudo que você pensar, você vai encontrar na internet de forma gratuita. Então isso não é desculpa. Ah, eu quero começar a desenvolver uma habilidade que faz tempo que eu não parei. Começa, dê um passinho de cada vez, um pouquinho a cada dia. Daqui uma semana você vai perceber a mudança. Daqui um mês vai perseverando. A Anne está falando assim, a mudança é interna. Quando eu descobri que o erro estava em mim, eu consegui me perdoar e me amar. Mas não é fácil, é um processo que ainda luto todos os dias. Essa também é uma questão, né? Muitas vezes tem pessoas que ela começa o processo, ela quer as coisas muito rápida, né? Como se fosse um milagre. Não estou dizendo que não existam milagres, existem milagres. Mas nesse sentido de mudança interior é processo. É processo porque senão a gente não daria conta. Imagina uma pessoa que está com uma ferida, ela de repente caiu e ralou todo o joelho. Imagina o médico, a enfermeira for pegar, arrancar aquela casca com tudo, tacar metiolate ali, fazer um curativo. De qualquer jeito vai doer demais. Talvez seja uma dor que ela não vai suportar naquele momento. A transformação interna é da mesma forma, é um processo. É passar um curativo, é tirar aquela casquinha aos poucos, é remover os lixos internos. E isso vai tirando, né? E a gente vai todos os dias. É um processo que ele não é rápido, ele é profundo, não é automático. Então eu quero ser bem sincera com você. Uma coisa que eu, fico indignada é quando eu vejo terapeutas falando que uma sessão resolve a vida da pessoa. Não existe terapia de uma sessão que resolve a vida da pessoa. Existe processo, esse processo é gradativo e a gente vai dando um passinho de cada vez. A pessoa vai tomando consciência, ela vai fazendo um movimento e a cura acontece no movimento. A cura não acontece quando a gente está parada de bracinhos cruzados. Aí eu vou esperar a cura acontecer. Vai esperar a vida toda e não vai acontecer. O medo a gente só consegue enfrentar o medo dando um passinho de cada vez. Eu tô com medo, mas apesar do medo eu vou dar um passinho. Eu vou
Dá um passinho, eu vou enfrentar esse medo. Eu tô insegura, apesar da insegurança, eu vou dar um passinho, dar um passinho de cada vez. Então, não é automático, não é uma sessão que resolve. Não, não é. Eu vou ser bem sincera, eu não acredito nesse tipo de terapia, nessas receitinhas mágicas que a pessoa foi lá, uma sessão resolveu tudo. É processo. Primeiro porque às vezes a pessoa não tem consciência que ela tem uma ferida emocional, muitas vezes ela não tem consciência que ela tem um trauma. Primeiro, eu sempre dou o exemplo da cebola, é como uma cebola. A cebola, ela tem várias camadas, né? Quem é dona de casa, quem faz comida sabe disso. Você pega a cebola, ela tem aquela casquinha marrom, né? Aquela película marrom, você tira e tem várias camadas, né? Lá dentro, para chegar lá no miolinho dela. O nosso emocional é mais ou menos como uma cebola, né? Fazendo uma analogia. A nossa essência tá lá naquele miolinho. Só que às vezes a gente vai passando por várias experiências na vida e vai criando várias camadas. Muitas vezes, aquela ferida emocional, ela tá lá no miolinho. Muitas vezes o trauma tá lá no miolinho. Eu não vou chegar lá, a pessoa chegar para mim na primeira sessão, eu já vou lá naquele miolinho, não. É camadas. Primeiro a gente precisa acessando as camadas, tomando consciência, gerando movimento na vida dessa pessoa. Conforme ela vai gerando movimento, ela vai dando um passinho de cada vez, a cura começa a acontecer. Ela começa a enfrentar o medo, enfrentar a insegurança, ela começa a se respeitar mais, ela para de ficar se julgando, se criticando, ela respeita o tempo dela. Então é um processo. Nós fomos geradas por um processo. A nossa gestação foi um processo, andar foi um processo, falar foi um processo. Por que agora, depois de anos e anos de vida, vivendo várias situações, a cura vai acontecer, ó, automática? Não vai, gente. Vamos ser sinceras. Eu não gosto. Eu falo que eu prefiro muitas vezes até perder algumas pacientes falando a verdade, do que eu enganar e falar, não, em uma sessão eu vou resolver todos os seus problemas. Não, eu não vou fazer isso. Não é coerente com os meus valores, com os meus princípios. Se eu quero realmente viver o meu propósito de vida, eu preciso ser coerente com o que eu penso, com o que eu sinto, com os meus valores e com a forma que eu vou agir. E muitas mulheres, elas não estão coerentes. Elas pensam uma coisa, elas sentem outra, muitas vezes ela passa por cima dos valores, dos princípios, para agradar os outros, para sentir aceita. E aí, o que acontece? Insatisfação, angústia, a cura não acontece. Algo que muitas mulheres faz com que muitas mulheres permaneçam travadas é a falta de auto-perdão. Né? Se fala tanto hoje em dia em perdão, tanto a questão do perdão mais voltado para o espiritual, mas o perdão, ele é muito importante. A gente aprender a perdoar, mas principalmente aprender a se perdoar. Muitas mulheres estão presas porque elas não se perdoam. Tudo ela acha que é culpa dela. Tudo acontece porque ela não fez, porque é isso, porque é aquilo. É uma carga tão pesada que ela carrega que não tem espaço para o amor próprio muitas vezes. Não tem espaço para o autocuidado muitas vezes. Não tem espaço para autocompaixão muitas vezes. Então, uma tarefa também que eu quero te convidar a fazer, o exercício do auto-perdão. Eu sei que às vezes é difícil. Quando nós somos aquela mulher julgadora, auto-julgadora, a gente se critica demais, se cobra demais, a gente tem dificuldade de se elogiar. De olhar no espelho e falar, nossa, como eu tô bonita hoje, como essa roupa ficou bem em mim. Nossa, meu cabelo tá cheiroso, nossa, meu cabelo tá tão diferente, tá... Então, eu quero te convidar a fazer uma tarefa. Você vai fazer o exercício do auto. É o convite, tá? Mas pode ter certeza, se você fizer isso aí, você vai sentir uma liberdade interior muito grande. Fala pra você mesma, eu me perdoo por todas as críticas que eu fiz a mim mesma. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me julguei. Todas as vezes que eu me cobrei além das minhas forças. Eu me perdoo por muitas vezes
eu me anular só para se sentir aceita pelas outras pessoas, mas eu mesma me rejeitei. Eu me perdoo pelas vezes que eu me rejeitei, que eu me critiquei, que eu falei mal de mim mesma, que eu me chamei de burra, que eu me chamei de incompetente. Faz esse exercício, mas esteja assim, aberta, e tudo que você assim vier à sua mente, faz assim de uma forma leve e livre. Porque às vezes a gente vai se criticando, se julgando e a gente não percebe. A gente vai vivendo no piloto automático também, não é só nas atitudes da vida, não. Às vezes a gente está no piloto automático de se criticar, de se julgar, e a gente acostuma. Virou um hábito, é um hábito ruim, mas acostumou. Então, quando a gente aprende a se conectar com a gente, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente se perdoa, a gente reconhece os nossos potenciais, a gente começa a construir padrões positivos. E aí a gente vai repetir, mas agora não é repetir padrões negativos. Se a gente aprendeu a repetir padrão negativo, por que a gente não pode aprender a construir padrões positivos e repetir esses padrões positivos até que eles fiquem arraigados e a gente vai mudando de vida? Então, tudo aquilo que nós aprendemos, que em algum momento a gente aprendeu, mas que hoje faz mal, a gente pode desaprender e reaprender novos hábitos. É possível. A neurociência ela traz várias evidências do quanto no nosso cérebro ele tem essa capacidade que se chama neuroplasticidade. A capacidade de mudança, de aprender, de mudar, né, os nossos padrões, mas isso é gradativo. Comece dando um passinho. Faça o exercício do auto-perdão. Eu te convido a fazer esse exercício. Eu tenho certeza que se você fizer de verdade, sendo sincera com você mesma, muitas mudanças vão acontecer na sua vida. Muitas coisas vão fluir na sua vida. Começa pelo auto-perdão. Depois, você faz aí uma análise. De repente, tem pessoas que você também precisa liberar o perdão. Não porque talvez elas mereçam, mas porque você merece ter paz no seu coração. Porque você merece ter uma vida mais leve. E o perdão, ele é bíblico. Deus nos perdoou, Ele nos perdoa. Então a gente precisa aprender a se perdoar e também perdoar as outras pessoas. Então, coloca aí pra mim, essa live fez sentido pra você? Qual foi o ponto que mais te marcou nessa live? Né? Qual é a frase, a palavra que ficou assim, fala, nossa, isso falou comigo. Eu quero saber, eu quero ver seu feedback aí. E eu quero te pedir também que se essa live fez você refletir muito, porque eu quero que você saia daqui refletindo mesmo, que a sua cabeça, sua mente saia borbulhando daqui. Porque significa que realmente mexeu com alguma coisa aí dentro. Então, se essa live ela fez sentido para você, ela fez sua mente borbulhar, compartilha com alguma amiga. Porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que precisam ouvir isso aqui para sair da estagnação, para sair do piloto automático, para cumprir o propósito de vida para o qual elas estão aqui para cumprir a missão, né? A vida, ela não é para ser vivida de qualquer jeito. Nós temos uma missão de estar aqui. Então, compartilha essa live com alguém, abençoa a vida de alguém. Às vezes a pessoa precisa ouvir de alguém que ela não conhece, alguém estranho, porque talvez você já tentou ajudar a sua amiga, você já aconselhou, você já direcionou, mas nada resolveu. De repente uma pessoa que ela nunca viu na vida fala uma coisa e fala assim, nossa, falou comigo, nossa, parece que ela tá falando pra mim. E aí, né, a gente sabe que para quem é cristão, a gente sabe que o Espírito Santo muitas vezes, ele vai usar pessoas, vai usar palavras, lives, palestras, pregação, para poder incomodar, para poder gerar ali um incômodo na nossa mente, para que a mudança comece a acontecer. Então eu te convido a compartilhar essa live com alguém, para que essa pessoa também saia de uma vida estagnada, uma vida travada, para cumprir o verdadeiro propósito de vida. E se você quer dar esse passo além, quer mudar realmente, quer buscar essa cura interior, eu tenho um curso que se chama Desperta Mulher para Viver o Seu Propósito de Vida.
Ele está com inscrições abertas, é um valor simbólico, né? Ele está essa semana por R$ 69,00. Se você quiser, lá no link da minha bio, tem lá, você consegue acessar a plataforma. Gente, o que é R$ 67,00 para uma transformação para a vida? Não é uma pequena transformação. Se você fizer lá dentro, tem um caderno de exercícios onde você pode escrever vários tópicos sobre cura emocional, sobre perdão, sobre finanças. Lá tem um livro digital escrito por várias mulheres cristãs, contando testemunhos de superação, de cura, da graça de Deus na vida delas. Inclusive, tem um capítulo meu lá dentro. Lá tem aulas sobre autoestima, sobre como você deixar os pesos do passado para você viver o seu propósito. Tem também uma aula que fala sobre os temperamentos, para você identificar quais são as características do seu temperamento e do temperamento das pessoas ao seu redor, para que você possa aprender a ter relações mais harmoniosas, respeitando o seu jeito de ser e respeitando o jeito de ser do outro. Tem também lá uma aula que fala sobre a escrita terapêutica e criativa, a importância da gente expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções através da escrita, né? Que a escrita, ela é um instrumento de cura, né? Quando a gente coloca no papel, a gente está tirando do campo mental aqueles pensamentos repetitivos e a gente escreve, a gente está aliviando a mente, aliviando aquele peso, aquela sobrecarga mental e colocando ali no papel, né? Esvaziando a mente, né? Que é o que Paulo fala lá em Romanos, né? 12:2, que a gente precisa renovar a nossa mente. E muitas vezes a gente não renova a mente porque a gente fica ali acumulando pensamentos, crenças, sabotadores, mas a gente não faz nada para mudar essa mente. A gente precisa entrar em ação. Você escrevendo, você já está esvaziando a mente, você tá curando, né? Está trazendo cura para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, e você vai inserindo novos pensamentos na sua mente, né? Você começa a enxergar a vida de outra forma. Então, se você quer dar esse passo, escreve lá no curso Desperta Mulher para Viver Seu Propósito. Hoje tá assim, gente, um valor bem simbólico mesmo, somente para você iniciar e dar o primeiro passo. E se você achar que não é o momento, tudo bem também. Mas faça, eu convido você a fazer esses exercícios que eu coloquei aqui. O exercício do auto-perdão e colocar no papel qual é a ação que você vai ter a partir de hoje para você sair da zona de conforto, sair da estagnação, para que você possa ter uma mudança de vida e viver o seu propósito de vida. Oi, Marileide, sua linda, que bom que você está aqui. Bom, coloca para mim aí no chat como foi essa live para você, fez sentido, despertou alguma coisa aí em você? Coloca aí uma palavra, uma frase, eu quero saber aí o seu feedback, né? Para eu encerrar aqui, que já tá ficando muito longa essa live, né? Acaba ficando cansativa. Eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês que esteve aqui, aquelas que ainda irão assistir. Encaminhe essa live para alguém. Eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir isso aqui. Eu tenho certeza que essa live, ela vai despertar em muitas mulheres essa mudança, porque a mudança, ela começa com desconforto, com incômodo. A gente fala assim, nossa, não tô gostando, a minha situação não tá boa. Não, desse jeito não dá. É assim que começa a mudança. A gente precisa, se a gente não reconhecer esse desconforto, a gente não sai, não muda. Porque tá bom do jeito que tá, é assim mesmo, é o que Deus tem pra mim. Não, Deus não tem uma vida de qualquer jeito pra você, viu? Deus não tem uma vida de estagnação pra você e nem pra mim. Deus é Deus de movimento, a vida é movimento, a natureza é movimento, então por que a gente precisa ficar estagnada? A Luciana falou, fez muito sentido. A Anne falou, amei como sempre, minha melhor mentora. Obrigada. A Ju Castilho falou, fez muito sentido, bora entrar em movimento. Então, bora entrar em movimento, mulherada. Eu quero ver vocês daqui uns dias falando, nossa, depois daquela live eu comecei a fazer tal coisa, e a minha vida começou aos pouquinhos mudar. É aos poucos, mas vai, dê um passo, não fica parada. É um passo de cada vez. Um passo que você dá hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, você já percebe que, nossa,
Quando você olhar para trás, você fala, nossa, olha, minha vida tá mudando. Quando você chegar lá no meio do ano, fala, caraca, que legal. Eu consegui enfrentar aquele medo, aquela insegurança. Nossa, eu comecei um projeto novo. E eu tô muito feliz aqui com a minha mentorada Anne, né? Minha mentorada Anne, que agora ela fazia bolos na sua casa, agora ela abriu uma confeitaria. Ela enfrentou a insegurança dela, enfrentou o medo. Não quer dizer que você não vai ter medo. Não quer dizer que você entrando no processo de mudança, você não vai ficar insegura, mas quer dizer que você vai enfrentar o medo, enfrentar a insegurança e não vai deixar que ele te paralise e impeça que você cumpra o seu propósito de vida. Esse é o objetivo, é fazer você sair da estagnação para o movimento. Então, movimento, né? Respira. O nosso corpo ele precisa de movimento, respirar, alimentar, fazer atividade física. Então, qual é o movimento que você vai começar a fazer a partir de hoje? Se comprometa com você, não é comigo, é com você. Depois que essa live, eu vou deixar ela salva, volta lá e coloca um comentário. Qual é o primeiro movimento que você vai fazer a partir de hoje? Mesmo que você só escreva, só coloque no papel hoje. Mas começa o movimento. Começa. E você vai ver que a sua vida daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, não vai ser a mesma. Porque você teve uma atitude. Você entrou em movimento. Então, um grande abraço a todas. Desejo que a vida de vocês movimente para o bem, para a prosperidade, para a abundância, para o amor, para a alegria e principalmente para cumprir o verdadeiro propósito para o qual vocês estão aqui. Tem muitas pessoas que precisam do que você carrega, da sua mensagem, dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades. Tem muitas mulheres esperando você tomar uma atitude para que a vida delas gere mudança, para que elas mudem a vida de outras e assim a gente aumente a corrente do bem. Então, fique com Deus e continue me acompanhando aqui, que semana que vem eu pretendo fazer mais lives e a gente vai aprendendo juntas. Eu que agradeço, Lu. Agradeço a todas vocês e até mais. Grande abraço.